A paz do Senhor Jesus, desejo um excelente, abençoado dia para você que está aqui conosco durante toda essa semana, compartilhando desse momento maravilhoso da Palavra de Deus, aqui no Devocional Diário com Jesus. Quero dizer que eu louvo pela tua vida, louvo pela vida de você também que está chegando agora no nosso canal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, e eu quero te convidar a ficar até o final. Não pula não, que Deus tem algo grandioso para te entregar através dessa palavra. Durante essa semana, nós estávamos falando da promessa do Pai, no qual o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, declarou e deixou para a sua igreja, para todos aqueles que veriam a segui-lo, para todos aqueles que decidiriam seguir o nosso Senhor Jesus, abrindo seu coração para ele entrar e transformar a sua vida. No capítulo 2 de Atos, chega o dia de Pentecoste se cumpre. É isso mesmo. Jesus, antes de subir ao céu, falou aos seus discípulos, apóstolos que estavam com ele, que ficassem em Jerusalém. E eles perseveraram, eles obedeceram e foram para Jerusalém e ficaram perseverantes em oração, aguardando a promessa que o Pai deixou por meio do seu Filho. E a palavra nos diz no versículo 2 que de repente do céu veio um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde todos estavam reunidos. E no versículo 4 a palavra nos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus fez um mover grandioso naquela casa e todos começaram a falar outras línguas. Muitos que estavam ali próximo, vendo aquela multidão, aquilo acontecendo naquele lugar, o barulho, o mover de Deus grandioso, ficaram atônitos e perplexos com o que viam e o que ouviam. E no versículo 12, a palavra diz que muitos desses que estavam perplexos, impressionados, perguntavam: o que será? O que será isso que está acontecendo? O que isso quer dizer? A palavra também nos diz, logo após, que muitas pessoas zombavam do que viam e diziam: estão bêbados. E é o momento que Pedro se levanta, glória a Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de intrepidez, e começa o seu primeiro sermão de defesa do Evangelho, falando sobre a sua trajetória, a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo, que exatamente vem nos chamando para o arrependimento. Quando nós chegamos no versículo 38, Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, como isso é maravilhoso, como isso é esplendoroso, esse ato tão extraordinário que acontece até os dias de hoje. Eu quero dizer para você que essa é uma promessa para você e para os seus filhos, como está aqui no versículo 39. A palavra diz que é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E aqui está a referência da nossa palavra de hoje. Essa é a promessa para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E eu quero dizer para você que Deus chama a todos, mas muitos estão dormindo, adormecidos e precisam ser despertos para esse chamado extraordinário de uma nova vida, de uma comunhão, de uma conexão com Deus. Muitos precisam estar atentos, muitos estão sendo chamados, mas não estão seguindo a voz de Deus, porque estão distraídos com o que está à sua volta, estão distraídos com as coisas, os eventos desse mundo, uma vez que aqui nós acabamos de ler um momento extraordinário, onde o Espírito Santo de Deus começou a habitar dentro do ser humano. Glória a Deus. Jesus foi, mas ele deixou um ajudador. Ele deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa jornada, a nos revestir do poder de Deus para nós podermos operar, fazer o que precisamos ser feito, nos colocando à disposição, disponíveis para Deus realizar a sua obra aqui na terra. Deus é poderoso e extraordinário. E Ele conta comigo e com você. Eu quero dizer para você que chegou agora nesse vídeo que não está entendendo nada. Eu quero também, assim como Pedro, fazer o convite: arrependam-se, para que você seja batizado em nome de Jesus Cristo e seja cheio do Espírito Santo e receber esse dom, porque assim você vai entender o que é o extraordinário de Deus na tua vida.
E assim a palavra diz no versículo 41, que então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A palavra diz que os que aceitaram a palavra. Infelizmente, nem todos querem receber a palavra do Senhor. Infelizmente, quando nós chegamos para falar de Deus, para falar de Jesus Cristo, do chamado extraordinário que o Senhor tem, do propósito para a vida de cada um, as pessoas elas se afastam. Muitos rejeitam até um folheto, isso é uma realidade. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, para todos vocês e para mim também, não vamos desistir de proclamar o Evangelho. Não vamos desistir de apresentar Jesus àquelas pessoas que não conhecem, porque eles precisam ser despertados. Eles precisam acordar. Mas como eles vão crer, como eles vão ouvir, se não há quem pregue a palavra? Então você é convocado e chamado. Você é convocada e chamada para proclamar, para fazer o ID do Senhor nessa terra, porque são vidas. Nós precisamos compartilhar desse bem, desse tesouro extraordinário que nós recebemos e vivemos a cada dia, que é andar com Jesus Cristo, sendo templo e habitação do Espírito Santo, Deus habitando em nós, e isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Senhor venha, neste dia de hoje, nos despertar para continuarmos, assim como Pedro aqui, e sermos levantados, nos levantarmos, porque nós precisamos cooperar com Deus, sermos levantados para fazer a diferença nessa terra e, assim, receber o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Curte, compartilha para que ela alcance mais vidas. Que Deus te abençoe.